Olá, pessoal. Esse é mais um Zoom Talk. E hoje eu tô de novo com o Everton. E aí, Everton, como que você tá, cara? Eu tô bem, e você, Marcelo, como está? Eu tô bem. E o nosso pessoal de hoje a gente trouxe uma empreendedora com uma história de vida e de sucesso no seu ramo. E eu acho que essa você... Quem que foi o indicou essa empreendedora pra gente? Essa foi o nosso editor, né? Rafael, Ah, foi o aí, Rafael? Rafael Miranda, ele que Ah, indicou, Rafael sabe olha. escolher, cara. Exatamente. É do ramo da beleza, né? Um empreendimento muito bacana. Eu acredito que você que está nos assistindo vai gostar muito desse bate-papo, aprender muito sobre esse mundo da dermatologia, da micropigmentação. Falei certo? Falou, tá Ah, olha. certo, tá certo. Então, pessoal, antes da gente começar esse podcast, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, deixar o comentário, né, Com Everton? certeza. Compartilhar o nosso conteúdo. Compartilhar e Se se... inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Pessoal, se inscreve aí que você ajuda muito a gente e ajuda a gente também a trazer mais empreendedores para contar histórias bacanas para vocês aí. Com certeza. Nós vamos fazer o nosso patrocínio aí? Vai, chama o patrocinador, Everton, que esse para pagar a conta, né? Com certeza, senão a gente não fecha, né? Então tá bom, vamos. O recado. Vamos recado do nosso patrocinador aqui do Zoom Talk. Oi, pessoal, viu aí o recado do nosso patrocinador? Então, Everton, vamos apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Vamos apresentar aqui. Ela é uma empresária aí como já disse, né, do ramo da dermatologia, ramo da beleza, né, do segmento do pigmentação. Ela é mãe, mentora, uma verdadeira especialista em transformações, hein? Você que gosta aí, ó. E já realizou mais de 6.000 procedimentos. Transforma vidas através do seu trabalho. E tem várias premiações, tanto nacionais quanto internacionais. Muito legal, hein, Everton? Legal. E é uma referência aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso. Além disso, Marcela, ela ensina outras mulheres, né, a empreender. E além disso, ela também empodera essas mulheres para ter um reconhecimento no mercado, hein? Muito bom. Muito bom, hein? Com muito prazer, né, que nós recebemos aqui o Welly Guerra. Seja bem-vinda ao Zoom Obrigada, Talk. obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, Welly? Tudo tranquilo, graças a Deus. É uma honra muito grande poder fazer parte desse momento, contar um pouco da minha trajetória, das dificuldades, dos acertos e compartilhar isso com o público para que de alguma forma a gente consiga ajudar, né? Com certeza. Posso começar? Olha, Everton, você manda hoje que você é meu co-host, Everton. Então vamos lá. Welly, gostaria que você contasse um pouquinho de como que você entrou nesse ramo da dermatologia, de onde que vem esse gosto aí por essa área da beleza, dentro da saúde também, né? Como eu estava comentando aqui um pouquinho antes de iniciar, na verdade eu iniciei no mundo de empreender com 14 anos de idade. Eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireira e a área da micropigmentação, da dermopigmentação, ela é algo que estava fora dos meus planos, que eu nem imaginava que entraria nesse mundo, porque antes não era muito falado, não era muito bem visto. Então, eu percorri durante 10 anos, um pouco mais de 10 anos, dentro da área da beleza como cabeleireira. Comecei bem pequenininha mesmo, um salãozinho de bairro, e aos poucos a gente vai crescendo, aprendendo, evoluindo, errando e acertando. E no momento da pandemia, foi um divisor de águas para mim, porque hoje eu consigo enxergar isso, que o que acontece no nosso presente, a gente tem que sempre estar enxergando no lado positivo disso, né? E a pandemia, ela veio num momento terrível, onde teve várias dificuldades para muitas pessoas, mas também teve um momento de crescimento para muitos também. E para mim foi uma virada de chave muito grande, porque o salão ficou fechado. Nessa época da pandemia, eu já tinha um salão com uma equipe de mais de 8 funcionários, já era uma equipe grande, já tinha um salão bem estruturado, já tinha passado aquela base de dificuldade do início, e na pandemia ficou fechado por 2 meses. E aí, quando a gente não trabalha nessa área, a gente não fatura, né? Então, foi um momento de decisão muito difícil. Eu tinha recém-inaugurado esse salão. Na época, eu tinha vendido um carro meu, investido tudo ali dentro. E aí, eu já trabalhava com a micropigmentação, mas não era o meu foco principal. O meu foco era os cabelos. E a minha paixão pelos cabelos era muito grande, mas diante dessas dificuldades, eu enxerguei uma outra oportunidade para mudar de profissão
E com isso, enxerguei o meu verdadeiro propósito. Aí foi onde eu decidi deixar o salão. Eu doei uma parte dele para quem trabalhava comigo, para eles iniciarem, e a outra parte eu vendi e decidi montar algo só voltado para a micropigmentação. Foi aonde eu me enxerguei dentro dessa área, e aí eu entrei nesse mundo sem base, digamos que sem base, mas com uma vontade de crescer e de construir um nome ali. Eu já tinha construído um nome artístico na parte da dança, porque aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, eu já participei de vários concursos, já fui rainha do carnaval por mais de 3 vezes, já fui rainha do futebol amador, então já participei, inclusive participo até hoje do Flor Ribeirinha, onde a gente viaja representando a nossa cultura no mundo todo. Então, eu tinha uma trajetória voltada para o meu nome artístico da dança. Não era tanto na parte empresarial do salão. E aí, eu precisei também afastar desse lado artístico para poder construir uma vida no mundo de empreender de verdade, né? Porque antes a gente levava assim como digamos que não é de brincadeira, mas não era algo tão sério quanto eu levo hoje, que é o que eu falo sempre nas minhas redes sociais. A gente é vista do modo como a gente transmite. Então, eu precisei desconstruir uma imagem de artista na parte da dança para construir uma imagem na parte empresarial daquilo que eu queria que as pessoas me enxergassem. E aí eu comecei a pesquisar sobre o mundo da micropigmentação e a primeira coisa que eu falo para qualquer empreendedor hoje, se você deseja ter um crescimento na sua área de atuação, seja ela qual for, é preciso focar naquilo que você está fazendo. Primeiro passo é a gente entender sobre aquilo que a gente faz. Quando a gente entende sobre aquilo que a gente faz, é muito mais fácil a gente transmitir isso para outras pessoas de forma clara e que elas entendam também. E através desse conhecimento, a gente consegue ter uma credibilidade com o nosso nome. E eu fui fazendo isso aos poucos, estudando, investindo em cursos, não cursos só de técnicas, mas cursos também voltado para o marketing do negócio, para a base da empresa. E com isso, o meu esposo, que é um empresário também, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele me ajudou muito diante desses bate-papos que a gente vinha tendo durante as nossas noites de jantar em casa mesmo. E um dos momentos, ele me fez uma pergunta que foi o momento em que eu olhei e falei assim, olha, de fato é isso que eu tenho que fazer. E talvez isso sirva também para quem está assistindo. Que assim, eu trabalhava com um salão, fazia o cabelo e eu fazia a micropigmentação também. Naquela época, eu não era tão reconhecida dentro do mundo da micropigmentação, eu era apenas mais uma, mas eu não queria ser apenas mais uma ali. Então, eu fui atrás para adquirir conhecimento para que as pessoas me valorizassem como profissional. E naquele momento, o procedimento custava R$350 de micropigmentação. E o cabelo, na época, eu cobrava o máximo, era R$700. Então, ele me fez 2 perguntas, que é o que pode ser a virada de chave para outras pessoas também, que foi assim, quanto tempo custa para você fazer um procedimento e qual o valor? E quanto tempo custa para você fazer outro e qual o valor? E nesse momento, onde eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente quer atuar na profissão, mas a gente às vezes não pensa, né, nos cálculos que a gente precisa ter. E essa base de cálculo, ele tem muita experiência com isso e através disso eu consegui ter essa noção do que realmente precisava. E aí foi onde eu pensei e falei assim, olha, de fato, é algo que pode ser a virada de chave para mim. E foi aí no momento em que eu decidi focar literalmente somente na micropigmentação. Onde eu entrei para esse mundo vai fazer 3 anos. Como eu disse no começo, eu não era ninguém. E hoje eu já tenho premiação nacional, internacional, tenho reconhecimento. E dos procedimentos que eu fazia antes, que eram dos mais baratos do mercado, hoje eu sou uma das profissionais que são mais bem pagas daqui. Hoje um procedimento meu custa R$1.200. Então, iniciei na área cobrando R$150. Então, assim, eu precisei percorrer um caminho diante de todos os erros para eu conseguir enxergar o que precisava ser feito ali. E não é só a gente querer cobrar um valor mais caro.
diante de tudo que a gente precisa entregar para o nosso cliente e transmitir isso de forma clara para que as pessoas enxerguem a gente de fato como profissional. Então, o conhecimento, ele nos liberta para várias outras possibilidades. E através de tudo isso que eu venho transmitindo nas redes sociais, eu consegui ter esse crescimento e essa valorização com o meu nome nesse pouco tempo. Porque eu costumo dizer muito isso hoje. Durante 10 anos que eu trabalhei como cabeleireira, eu não consegui faturar o que eu faturo hoje em um mês, trabalhando na micropigmentação. Então, empreender é a gente trabalhar com inteligência. Antes eu trabalhava muito no braçal, eu ficava presa o dia inteiro no salão. Eu iniciava o trabalho de manhã e finalizava só de noite. Hoje não, hoje eu tenho uma organização e planejamento do meu trabalho, dos dias que eu vou trabalhar, porque tudo é o cálculo. Se a gente não tem a base de cálculo do nosso negócio, principalmente de custos fixos e variáveis, que os microempreendedores, 95% dos microempreendedores não fazem esses cálculos. E são eles que vão determinar sobre o nosso faturamento. Porque você fala assim, eu faturei 10 mil reais. Mas quanto que é o seu custo fixo? Quanto que é o seu custo variável? Se você não sabe a sua base de custo que você tem do seu negócio, você não sabe quanto que você está faturando. Você acha que, assim, só para a gente deixar assim, bem claro, assim, você deve ter conhecido muita gente super talentosa que às vezes fica no meio do caminho, né? Ou às vezes até desiste da profissão por conta de outros fatores, principalmente financeiro. Você acha assim que quando o empreendedor ou uma pessoa começa numa profissão como a de vocês, que são os microempreendedores, ou pessoas que estão iniciando às vezes dentro de um salão ou dentro de um outro espaço, você acha que ela se preocupa demais em eu preciso ficar muito bom nisso? Mas não preocupa se isso pode gerar realmente a receita que ela precisa? É exatamente isso. E eu tenho percebido muito isso nesses últimos meses. Você vê, às vezes a pessoa está numa área de atuação que tem um retorno muito bom financeiro, mas ela não consegue enxergar esse retorno por conta da falta dessa organização, da base que precisa ter. Aí acha que precisa fazer outros cursos ou outras coisas para ficar preso o dia inteiro ali no braçal. E não é. É sobre trabalhar com inteligência. Então, essa base de cálculo é muito importante. Eu falo isso porque eu não fazia nada disso dentro do meu negócio. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a enxergar o retorno de fato, em que a gente pode ter um retorno mediante e um retorno futuro. E é isso que faz a gente crescer. Porque eu falo assim, não adianta você estar dentro de uma profissão, por mais que você ame ela. O que nos motiva diariamente é o retorno financeiro. A gente pode estar amando o que você está fazendo ali, mas se você não está tendo um retorno financeiro bom dentro da sua área de trabalho, você vai estar desmotivado. Sim, é claro que no início, às vezes, a pessoa não consegue ter esse retorno, assim. Sim. Mas, assim, eu falo assim, você acha que, então, se uma menina que está começando lá, ela fez o curso de micropigmentação, está fazendo o trabalho, qual que é a principal preocupação que ela deve ter a iniciar, para ela começar certo? Primeira coisa de tudo, para quem está iniciando nesse mundo, é entregar um trabalho com qualidade. E isso aí é obrigação nossa. Quem faz curso e quem entrega resultados para clientes de procedimentos, a nossa obrigação como profissional é entregar um trabalho bom. Então, a gente precisa estudar sobre o que a gente está fazendo, primeiro, para a gente conseguir ter bons resultados. E depois disso, a gente consegue montar toda essa base. Aí a gente pensa nessa... Porque no início ninguém está pensando em, eu vou abrir e eu quero abrir um negócio grande. É muito difícil a gente começar grande, né? Então, a gente sempre tem que ter o pé no chão de começar com a nossa realidade, diante da nossa realidade, com aquilo que a gente pode. Às vezes, até mesmo trabalhando para outras pessoas. E isso serve muito de experiência, faz parte. A gente precisa ter essa base de experiências em outros lugares também, para que a gente consiga afirmar aquilo que a gente realmente deseja para o nosso futuro. Entendi, assim, mas sem a base inicial de gestão financeira, de saber gerenciar os seus ganhos, né? Entender que você precisa ter um dinheirinho de giro ali para você trabalhar. É a base. A base de tudo, na verdade, é os cálculos dos custos fixos e variáveis. Porque se não adianta, você monta aqui um podcast e aí você não tem a base de cálculo do que é o seu custo aqui. Uhum. E aí você precisa ter essa base. Vamos dizer uma água, um exemplo. Um café. Um café é um exemplo muito simples, que é o que a maioria das pessoas não coloca. Os microempreendedores, eles têm muito a pecar nisso, porque eu também fazia isso, então eu sei como funciona. Às vezes a gente não calcula o café que a gente compra para dentro do nosso negócio. E isso é custo variável, que a gente precisa colocar ali dentro da nossa base de custos para a gente ter noção
do que a gente gasta, para dessa forma a gente conseguir precificar o que a gente faz, para a gente conseguir transmitir isso de forma mais clara, para a gente enxergar o que a gente precisa fazer. Porque senão você fala assim, eu tô vendendo isso aqui, eu gastei tanto nisso aqui, mas não calcula todas as outras coisas que está por trás, de energia. E o mais importante, não só de energia, de toda a matéria-prima do que a gente usa para a gente executar o nosso trabalho, é o nosso tempo de trabalho. O nosso tempo de trabalho ele é mais valoroso do que qualquer uma dessas coisas. Então, hoje eu sempre falo sobre isso nas redes sociais com o meu público, que a qualidade de vida, quando a gente tem essa noção sobre a nossa profissão e a gente trabalha com inteligência, a gente consegue montar um planejamento de trabalho onde a gente vai ter uma qualidade de vida através disso. Hoje, o meu planejamento de trabalho ele vai voltado para a minha profissão, para a minha família e para os meus cuidados pessoais. Porque muitas das vezes a gente se dedica tanto no trabalho, tanto na profissão, e a gente esquece da família. A gente esquece da gente. E se a gente não está bem com a gente? Se a gente não está bem com a família? Não há um profissional nesse mundo que seja bem sucedido na profissão. Se ele não tem sucesso dentro de casa, dentro da família, ele não tem sucesso em nada. Não adianta você ser bem sucedido na sua profissão lá fora e dentro da sua casa você não tem sucesso. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar, ao invés de pensar só em focar no braçal ali da parte de empreender. E o empreender, ela é algo que a gente olha e fala assim, é muito difícil. Não é tão difícil quando a gente aprende a trabalhar de forma correta. Quando a gente sabe calcular o nosso tempo de trabalho, principalmente o nosso tempo de trabalho. E aí a gente consegue montar um planejamento do que vai trazer um retorno para nós, não só financeiro, mas um retorno de qualidade de vida. Sim, a gente até diz muito, né? Escuta muito bem de empreendedores que não é a quantidade de tempo que você desprende para o negócio, é a qualidade do tempo. É a qualidade. Né? E isso é muito real. Porque antes eu atendia a cada procedimento, eu não calculava o tempo de trabalho, que é muito importante, principalmente quando a gente atua numa área em que você tem um tempo estipulado certinho para você começar e finalizar o procedimento. Eu não calculava isso. Então, é essa questão da quantidade e qualidade. Antes eu trabalhava muito com quantidade. Eu atendia 6, 8, às vezes até 10 clientes por dia. E aí a gente se esgota. A gente chega em casa, você está indisposto, você não está com vontade de fazer nada no outro dia. Então, isso esgota muito a gente. Então, se você trabalha com esse planejamento de base, de cálculos, para um tempo de trabalho certo, para uma precificação boa, que você vai ter um retorno, para você montar um faturamento diário, para você conseguir enxergar esse faturamento mensal, e você entender que o seu negócio vai te dar um retorno sem você trabalhar muito, é mais importante. Porque aí você consegue entregar mais qualidade com isso. Antes, os meus procedimentos as clientes chegavam, eu terminava um, começava outra. Terminava um, começava outra. Não, hoje o meu atendimento é totalmente diferenciado. Porque eu prezo muito pela qualidade do atendimento, não só pelo que eu estou entregando, mas desde o primeiro momento que o cliente chega. Que a cliente me procura ali. Então, isso é muito importante, você fazer o cliente se sentir especial. E aí ele vai entender o seu valor, não o preço que ele está pagando. E é isso que gera valor dentro da nossa profissão. Sim, mas eu vejo muito assim, o que você está falando, pelo que você disse na questão da virada de chave que você deu. Você, ao mesmo tempo que você criou a base, que é a questão financeira, você Sim. estruturou o negócio, falou, não, eu tenho que agir assim, tenho que acompanhar tem uma gestão financeira um pouco mais de uma mão mais firme, Sim. mas você se posicionou muito bem. E aí você fez um posicionamento de mercado para o teu nome para atingir um público que você almejou. Exatamente. É aí que entra a parte do brand. Quando a gente trabalha o branding e o posicionamento da nossa marca, é o que você faz as pessoas enxergarem o seu valor. E isso tem que ser transmitido nas redes sociais. Eu falo, não adianta você ter um conhecimento daquilo que você faz, se você não transmitir ele, as pessoas não vão enxergar o que você de fato é. Então, a gente é vista do modo como a gente quer. Então, se você está transmitindo todo o conhecimento que você sabe sobre a sua área de atuação, as pessoas elas vão começar a enxergar você como uma referência nisso. E aos poucos você vai se tornando referência, diante de tudo que você vem transmitindo ali diariamente.
Então, é uma construção, tudo isso é uma construção, ela não nasce de hoje para amanhã, é aos poucos, né? A gente vem transmitindo e com isso a gente vai tendo o retorno do nosso público, até a gente conseguir achar o nosso público-alvo. Eu queria ter Sim, legal. se você desse mais uma orientação para as pessoas. Assim, eu vejo muitas profissionais, principalmente profissionais liberais, outros, que às vezes elas atendem um público. Vamos supor, ela atende um público que paga um valor X para ela pelo serviço dela. E ela sempre reclama que aquele valor é baixo, que ela precisa aumentar, mas ao mesmo tempo ela tem medo de aumentar esse valor e perder esse cliente. E vai perder. E vai perder. Eu falei isso na semana passada em uma das minhas mentorias. Na verdade, a maioria das pessoas, elas têm o medo de aumentar para não perder o cliente. E às vezes você faz um design de sobrancelha que custa, acho que hoje, não sei se está custando 35, 40, não sei. Se você cobra, um exemplo, R$35, e se você deseja aumentar R$5 dele, vai ter cliente que vai chegar em você e ela não vai querer pagar. E aí você tem medo de aumentar para não perder essa cliente. Mas se você não aumenta e se você não perde essa cliente, você não cresce dentro da sua profissão. Sim. Você fica estagnado ali no mesmo local. Então, você não tem que ter medo de perder clientes, porque do mesmo modo que você vai perder clientes, você vai ganhar clientes. Então, as clientes que não reconhecem o seu valor, ela vai estar com você só pelo que você cobra, não pelo que você está entregando. Então, é importante você saber se posicionar diante disso, porque é isso que faz a gente crescer profissionalmente. Eu sempre falo assim, já pensou, você vai lá na Apple, lá, vai querer comprar um iPhone Exato. pelo preço que você quer pagar? Não é, eles se posicionam para aquilo. Exatamente, eles entregam um diferencial. E é isso que a gente tem que mostrar. Não é só o que a gente faz, não é só querer vender. Primeiro, a gente tem que entender a dor do nosso público e mostrar o nosso diferencial. E aí, se você faz o seu público enxergar o seu diferencial, ele vai te procurar. Um exemplo muito simples e que eu gosto muito de citar é sobre cirurgia plástica. Um exemplo, aqui tem muito cirurgião, muitos. E aí, um exemplo na face, um nariz, por exemplo, que é algo que está no rosto. Causa um medo maior da gente estar fazendo essa cirurgia, né? Então, você tem 10 médicos ali, cirurgião, que você tem a opção de operar com eles. E aí, se você encontra no meio deles um especialista em nariz, que é o que você deseja fazer, com certeza ele vai ser mais caro do que os outros, porque ele é especialista naquilo ali. Ele focou naquilo ali, ele se especializou naquilo ali e ele se diferenciou dos outros. Sim. Se você enxergou nele como a melhor opção para você, você vai pagar o valor dele, porque ele mostrou para você que ele é a melhor opção. Então, é isso que a gente precisa mostrar para o nosso público, que nós somos a melhor opção para entregar aquilo que ele busca. E é assim que a gente consegue vender o nosso trabalho, sem querer vender. Você vende nas redes sociais sem mostrar que você está vendendo, porque você está diariamente transmitindo aquilo que o seu público precisa ouvir. E é isso daí que é o ponto-chave. É muito legal, assim, você vai pensar, assim, essa questão do aumento de preço, eu vejo que acho que é um tema mais recorrente, eu acho, entre as pessoas que estão talvez iniciando ou já estão no mercado já há um tempo e às vezes ficam com medo de perder aquela clientela. Então, assim, eu acho que é muito legal isso que você falou. Eu acho que tanto a base como a questão do posicionamento, entender o público que você está trabalhando. Tem que entender o público. Porque também você tem um preço baixo, mas desde que o seu público, o seu negócio seja voltado às vezes para quantidade, para você atender um público maior, tudo é uma questão do posicionamento que o posicionamento e você precisa entender aonde você quer chegar. Porque senão você monta um negócio e aí você quer atender o quê? Você quer atender quantidade ou você quer atender com qualidade? Eu deixei o salão porque eu não queria mais atender com quantidade. Eu queria proporcionar um atendimento diferenciado com qualidade. Foi isso que eu busquei evoluir e trouxe para dentro da minha empresa. Foi por conta disso que eu não quis mais. Eu poderia, no meu espaço, eu tenho salas o suficiente para montar uma equipe de salão, mas eu não quis mais isso. Não quis mais isso para a minha vida e nem para os meus clientes. Mas é importante, sim, você vê, Everton, como é que você vai... Você imagina uma corrida, você sabe a linha a linha que você vai sair, você sabe a linha que você vai chegar. Se você não sabe, como é que você vai chegar no final da corrida? Se você, então, exatamente. E um dos pontos base são as nossas metas.
estipular metas, né? Para você colocar ação ali e trabalhar em cima daquilo. É falar, daqui 6 meses, como que você se enxerga daqui 6 meses na sua profissão? Se você não estipular a meta do que você quer, às vezes você vai trabalhando sem rumo. E aí, se você tem o norte do que você quer, foi o que eu construí dentro da minha área. Eu falei, do mesmo modo que eu ganhei tantos títulos dentro da parte artística da dança, e eu percorri o mundo com isso, eu vou fazer do mesmo jeito dentro da minha área de atuação hoje, que é a micropigmentação. E eu vou fazer as pessoas me enxergarem como uma profissional de valor. E eu vou atrás de tudo aquilo que vai me trazer esse retorno de reconhecimento, de valorização, de títulos, de premiações, que é o que eu tenho hoje. Então, eu já tinha estipulado essa meta para minha vida e eu trabalhei em cima disso. Você acha que as pessoas, assim, elas esperam muito, às vezes, da valorização externa, às vezes de se valorizar primeiro? De se valorizar primeiro. Porque eu falo, isso tem que partir da gente. Se a gente não se posicionar para ter essa valorização, o nosso público ele não vai nos valorizar. Às vezes as pessoas não vão ficar. E aí você fala assim, Welly, você cobra um procedimento de R$ 1.200. A base da micropigmentação está em torno de 400, 500, 600, 700, a base do mercado. E aí você fala assim, você cobra 1.200, você só atende rico. Não, eu atendo qualquer público que valoriza o meu trabalho. Tanto é que eu criei um programa de consórcio dentro da minha empresa para dar essa facilidade para quem deseja fazer procedimento comigo. Então, assim, é qualquer público que valoriza o meu trabalho. Independente da condição financeira, se é bem de situação, se não é, vai ser tratado do mesmo modo, do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma atenção, com a mesma credibilidade. Por quê? Porque é o que a minha empresa entrega hoje. Então, é sobre fazer o cliente enxergar o nosso valor, para a gente conseguir ter esse retorno. Legal isso. Você só mais uma, Everton, eu Pode já falar. deixei, a gente perder a linha aqui. Você enxerga esse mercado, assim, a gente vê muita gente entrando nesse mercado, né? Acho que teve um boom nesses últimos anos, Demais. né? De muitos profissionais nessa área. Para onde que você está enxergando esse mercado, assim? O que você pensa sobre ele? Você acha que é uma onda, é algo que veio para ficar? O que você imagina? Na verdade, o que eu vejo, o que eu enxergo sobre isso é que, assim, as pessoas, na verdade, em toda a área de atuação, se você vai conversar com qualquer outra pessoa, ela fala assim, tá saturado esse mercado, porque sempre tem muita gente entrando, né? E aí que tá o ponto-chave para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento profissional. É a gente fazer algo para se destacar. Porque como tem muitos, se você tem um diferencial e você consegue mostrar ele, transmitir ele de forma correta, você fica diferente dos outros. Então, para mim, assim, eu falo, tem espaço para todo mundo. Porque, às vezes, a minha técnica não agrada você, mas agrada você. E é assim com qualquer profissional. Então, a gente tem que defender aquilo que a gente acredita e se posicionar nas redes sociais diante disso. Mas saturado o mercado está em qualquer área. Mas está saturado só para aqueles que não sabem transmitir aquilo que deseja de verdade. Só para essas pessoas que elas se enxergam assim, que está estagnado na profissão. Para tudo, para cílios, para unha, que teve um crescimento muito grande também, né? De cílios, principalmente. Eu falo isso porque eu não vivo sem cílios mais hoje, né? A gente coloca e a gente vive fazendo a manutenção, coisa que antes não era muito visado. E tem profissionais de cílios que cobram um absurdo, que umas pessoas falam que é um absurdo, e outros que cobram baratinho, que outras pessoas também falam que é baratinho. Mas aí depende de cada profissional mostrar aquele valor que realmente tem por trás daquilo que ele está entregando para conseguir ter um valor diferente. Sim. Sim, legal. A gente falou bastante aqui sobre empreendimento. Eu gostaria que você explicasse um pouco da sua questão aqui, da micropigmentação, como que é esse trabalho. A micropigmentação, ela é algo hoje a gente consegue enxergar isso como algo que faz parte da gente, que faz parte das mulheres.
principalmente na questão dos lábios. Foi o que eu falei, antigamente não tinha muito essa procura por lábios, e hoje tem muito, porque cresceu muito a parte do preenchimento labial, né? E a micropigmentação ela é diferente de um preenchimento. A micropigmentação é somente para colocar cor, a gente coloca a cor e deixa ela com a boca mais saudável, sabe? Aquelas pessoas que têm os lábios mais pálidos, a gente joga a cor para ele ficar com a naturalidade, como se a boca fosse rosadinha, sem ficar aquele aspecto de ter passado um batom. Então, as técnicas de hoje a gente consegue transmitir esse resultado mais natural do que era vendido antigamente, que era uma maquiagem definitiva, né? Hoje a gente nem usa mais esse termo, porque a maquiagem definitiva ela durava por mais de 10 anos, ficava verde, azul com o tempo. E hoje os profissionais que atuam na área da micropigmentação e que fazem esse trabalho que dura muito tempo, os que não são atualizados, porque os que são atualizados, eles conseguem entrar no mercado, ter um retorno financeiro bom através da profissão e conseguem entregar um trabalho mais sofisticado, porque a cada 2 anos é preciso fazer uma manutenção do procedimento. Eli, assim, eu tô vendo aqui que você já realizou mais de 6 mil procedimentos de acordo com o levantamento do Everton. O Everton que levantou isso aqui. Tá certo, né? Sim. Passou, né? Ixi, muito. É bastante gente. E da época que eu trabalhava com quantidade, era demais. Tinha ano que passou disso aí. Porque eu atendia muitas clientes por dia, muitas mesmo, assim. Porque era a quantidade, né? Trabalhava desesperado. E aí eu queria saber, assim, uma curiosidade, tá? Teve algum caso diferente, assim, que você já atuou? Já teve um pedido, né, diferente que você teve que atender? Não atendi, mas teve. Não, porque a gente sempre trabalha com modo para poder harmonizar o rosto do cliente, né? Principalmente da mulher. A gente trabalha com técnicas que vai valorizar e principalmente levantar, arquear a sobrancelha. E aí teve uma vez que pediu para eu fazer uma sobrancelha reta. Eita. Você imagina. Uma sobrancelha reta. Eu falei, não, desse modo eu não posso fazer. E aí eu tentei, né? Fiz vários projetos de design para ela aprovar. E ela não queria o arqueamento. Não queria. E isso é muito importante também, até mesmo para quem está ouvindo. Se você tem uma cliente que ela chega em você e ela tem dúvida sobre aquilo que ela vai fazer, é melhor você pedir para ela pensar mais, não realizar o procedimento ali naquele momento, porque senão ela vai arrepender e ela vai te trazer problema. E aí, como eu já tinha uma certa experiência na área, eu falei assim, olha, é melhor você não quer fazer uma rena? Até sugeri para ela, você não quer fazer uma rena para você ver se você vai se adaptar? Porque assim, você faz um procedimento e é de uma responsabilidade muito grande que a gente tem atuando nessa área. Aí você faz um procedimento e o cliente não gosta, e aí? Depois, né? O que você vai fazer? Então, é melhor você deixar o cliente ali confortável para ir embora, pensar se é isso mesmo que quer ou não. Porque se o cliente ele procura a gente, ele tem dúvida de muita coisa, ele não está preparado para realizar o procedimento. Porque hoje em dia, as minhas clientes, elas chegam e eu tenho toda uma conversa, né? Toda uma entrevista com a cliente para poder entender. Porque primeiro a gente precisa entender o desejo real da nossa cliente antes de entregar o nosso trabalho. Porque se você entende o que realmente o seu cliente busca, você consegue entregar um resultado muito mais do que o esperado. E aí, diante dessas conversas, eu vou perguntando várias coisas. E aí, eu sempre falo para as clientes, assim, qual técnica você prefere e tal. Elas sempre, todas as que me procuram hoje, elas sempre falam, faz a que você achar melhor. É por conta da confiança daquilo que a gente transmitiu. Sim, então, ela já vem para a gente através de uma indicação e através do que a gente se posiciona ali na rede social. Que ela procura, porque ela já tem certeza que ela vai fazer com você. Coisa que antes não tinha, porque eu não tinha esse posicionamento. Então, eu não trabalhava esse posicionamento da minha marca, do meu nome. E aí, acontecia vários imprevistos, como esse aí, da cliente chegar e falar que queria uma sobrancelha reta. Mas e aí, né? Porque a maioria dos negócios... A maioria não, né? Então, acho que todo negócio a gente tem que agir dessa forma, né? A gente tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Porque, assim, se você... Na sobrancelha em específico, tem uma parte que eu acho muito importante, porque são várias técnicas que a gente utiliza. Tem técnicas de fios, que são com extrema naturalidade, tem técnicas de sombreamento, que já tem uma base de fundo mais preenchido, para quem gosta de mais definição. E aí, se você não entende qual é o desejo do seu cliente, porque tem cliente que ela chega na gente, que ela não entende, porque o cliente não tem obrigação de entender sobre técnicas. Quem tem obrigação
obrigação somos nós, profissionais, mas aí a gente precisa conversar e alinhar com o cliente através disso. E aí chega uma cliente e fala, eu quero fazer a fio a fio, porque teve uma época que estava fio a fio assim, estourada. Eu queria fazer fio a fio, porque era um resultado que ficava mais natural. Mas aí você vai perguntar para a cliente como que ela costuma usar a sobrancelha dela e ela vai falar, eu sempre faço rena. Como que você vai entregar uma fio a fio que fica com extrema naturalidade para uma pessoa que está acostumada a pintar a sobrancelha? Quando cicatrizar esse resultado, ela vai falar que o seu trabalho não presta, que não pegou nada. Por quê? Porque a técnica é extremamente natural. Então, tem que saber se posicionar com a cliente de acordo com as necessidades dela, com o que ela gosta, com o que ela não gosta, para que você ache a melhor técnica para entregar para ela ali. E assim, o resultado ao longo prazo fique satisfatório para as duas partes, né? Hoje, lá na sua empresa, só você atua? Quantas pessoas trabalham lá hoje? Hoje eu trabalho sozinha. De atuação, eu trabalho sozinha. Foi o que eu falei, eu busquei, assim, eu tenho... somos eu, a minha madrinha, que trabalha comigo já há muito tempo, que ela fica na parte de recepcionar as clientes, e eu tenho uma secretária remota, que cuida de toda a minha agenda de curso, de trabalho, que facilita demais a minha vida. Porque como hoje eu não fico presa lá dentro da minha empresa, diante de todo o planejamento que eu montei, eu não tenho necessidade de eu ficar presa lá. Então, eu tenho um planejamento de trabalho dos horários que eu vou trabalhar, dos horários que eu vou ministrar curso, tudo bonitinho, arrumadinho, para eu conseguir enxergar o que eu tenho que acrescentar e o que eu tenho que tirar. Então, eu não senti a necessidade de colocar mais pessoas. Até tem procura, mas eu não para mim, hoje, na visão que eu tenho, eu admiro muito as pessoas que criam equipe, mas eu não quero mais ter essa dor de cabeça. Eu já tive essa experiência e aí eu... Essa é uma dor de cabeça da maioria dos empreendedores. Da maioria. Né? Principalmente porque quando a gente trabalha com o nosso nome, e aí não é só... Você está colocando pessoas para trabalhar com você ali, mas que está carregando o seu nome. E aí, na maioria das vezes, é difícil você encontrar pessoas que tenham responsabilidade com o horário de trabalho. Então, eu já tive muita dor de cabeça com isso. Então, por isso, eu preferi deixar de lado. E aí, eu foquei em entender sobre o meu negócio, trazer a valorização para dentro da minha empresa e fazer os clientes enxergar o meu valor. E com isso, eu consegui elevar o meu nome, trazer um faturamento maior para dentro do meu trabalho, sem precisar trabalhar muito. Então, o que eu atendia antes de 5 a 6 clientes, que às vezes eu faturava R$1.000, 1.000 e pouquinho, hoje com uma cliente eu consigo faturar isso. Então, sobre você pensar nas estratégias de trabalho com inteligência para entregar para o seu público algo diferenciado que faz ele valorizar você como profissional sem você ficar presa ali no braçal e na quantidade. Muito legal. A parte assim, de curso, você acha que a parte do curso e dessa parte também de ensinar, de empoderar as mulheres, qual foi a sua ideia? Por que você partiu para isso? Porque, assim, no meu Instagram, eu sempre compartilhei sobre a minha história. Tudo que eu coloco dentro ali da minha rede social é com base nas minhas vivências e experiências. Então, no decorrer dessa trajetória, né, de construção de um nome na área da micropigmentação, eu vim compartilhando. Sempre compartilhava da onde eu comecei, o que eu já errei, o que eu precisei fazer para alterar isso, para alterar aquilo, para conseguir crescer, para conseguir posicionar. Então, eu sempre coloquei aquilo nas redes sociais. E aí, vinha muito retorno de pessoas que se identificavam com a minha história, e que ali buscava, às vezes, um conselho ou até mesmo uma dica para enxergar na onde está errando. E diante de todas essas mensagens que eu vinha recebendo, eu resolvi criar uma metodologia de mentoria para ajudar essas pessoas, principalmente mulheres que atuam na área de empreender, para elas terem uma valorização e um reconhecimento na área de atuação. E a parte dos cursos, para eu ministrar curso de procedimentos, foi através da procura também. Como eu já havia feito muitos procedimentos, então eu tinha muitos resultados,
E aí tinha pessoas que vinham atrás perguntando se eu ministrava curso. E às vezes eu não sentia preparada para isso, né? Falava assim, ai, será que é o momento, né? Porque a gente tem esse Sim. medo no início, até porque se a gente não sabe a base de como ministrar um curso também, a gente fica perdido. Então eu tinha esse medo, esse certo medo. Então eu fiquei quase 1 ano e pouquinho correndo das pessoas que buscavam em fazer curso comigo. E até que eu pensei um dia, eu falei, não, eu vou ter que estudar sobre isso também para eu conseguir transmitir esse conhecimento. E foi aí onde eu entrei na área de atuação para ministrar curso de micropigmentação também. Cara, muito, muito, muito legal. E aí, Evertinho, agora é a sua vez, Evertinho. Minha vez, Sua vez, gente. Evertinho. Porque se Aquela vocês pergunta- deixarem, eu vou ficar falando Então, aqui até. faz aquela pergunta, a chave lá. Os desafios? Ô, Vitor, eu tô esperando a pergunta. Ó. O Hélio, você já falou bastante aí da sua trajetória e tal. A gente gostaria que você enfatizasse aí os desafios que você enfrentou, né? Quais são as lições que você extraiu de tudo isso que você já construiu até aqui? Foi a base de cálculos. Isso foi uma das principais coisas que fez o meu negócio se tornar uma empresa. A base de cálculos. E isso serve para qualquer área de atuação, qualquer área. Então é o que eu tenho de mais valoroso hoje para compartilhar com vocês aqui, é isso, para o empreendedor que está ali assistindo. E assim, procure entender sobre a base de cálculos do seu negócio. Isso vai fazer você crescer profissionalmente. Isso vai te dar o retorno daquilo que você busca. Uhum. Não é querer vender por quantidade, mas entender sobre a base de cálculos. Porque quando você tem a base de cálculos, você consegue enxergar o seu negócio de fato, o que precisa e o que não precisa dentro dele. E só assim a gente consegue crescer profissionalmente. Porque com isso, a gente monta uma organização e um planejamento do nosso negócio. E se você tem organização e planejamento dentro da sua empresa, não tem como você não crescer. Não tem. Mas se falta a organização, aí você é como se você estivesse correndo atrás da sorte, né? Você ganha por conta da sorte. Mas às vezes você não consegue sair do lugar porque te falta isso. Então, essa questão da base, ela assim, a gente já passou vários empreendedores aqui e eles sempre citam isso, assim, sabe? A questão de entender um pouquinho do seu negócio, mas na parte financeira dele, se preocupar com isso. É o que faz crescer, porque assim, as pessoas às vezes falam de faturamento. Faturamento, ele não é nada. Não é nada. Você tem que saber o ganho. Porque foi o que eu falei. Se faturar, você pode faturar 50 mil, 100 mil, 200, não importa. Mas quanto que você está ganhando? Você sabe quanto que você está ganhando? Essa é a pergunta. Você vai conversar com um microempreendedor que tem em qualquer segmento de beleza ou de estética, sei lá. E aí você vai falar com ele, tá, você atende bastante gente? Ah, atendo, tenho bastante cliente, tenho bastante procura, tá. Quanto que você está faturando por mês? Primeiro que não sabe quanto que está faturando e não sabe quanto que está ganhando. O faturando já é difícil, né? Então, e o ganhando pior ainda. Ganhando pior ainda. Então, sem essa base aí, não tem como a gente crescer profissionalmente. Sim. Não tem como. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter a base de cálculos do nosso negócio. A gente precisa dominar os nossos conhecimentos para transmitir o que a gente faz de forma mais clara. A gente precisa montar uma organização e um planejamento dentro do nosso negócio. E aí a gente precisa trabalhar o brand da nossa marca, que é o posicionamento para fazer os clientes reconhecer o nosso valor. Isso faz a gente decolar dentro da nossa profissão. Vamos repetir aí, pessoal, para ficar uma listinha aí. A lista da UEL. A lista da UEL para você ter sucesso no seu negócio. Vamos lá, UEL. Primeiro. A base. Primeiro é a base de cálculos do negócio. 2, organização. Organização e planejamento. Entender sobre aquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir transmitir isso, porque não adianta você ter tudo isso e você não entender sobre o seu negócio. Então, você precisa entender sobre o seu negócio e aí depois você precisa trabalhar o brand da sua marca, que está relacionado ao seu nome, ao seu posicionamento e ao que você entrega para quem está te assistindo. Porque só assim você consegue achar o seu público-alvo. Mas como que... As pessoas me perguntam, mas como que é achar o público-alvo? Quando você entende o que você quer transmitir,
Não fica mais difícil você publicar uma foto e você pensar o que eu vou colocar na legenda. Se você sabe o que você quer transmitir, você vai saber o que vai ser colocado ali na sua legenda, porque ele vai vir de dentro. Sim. De dentro daquilo que você Sim. quer que as pessoas Sim. enxerguem. Então, é muito mais fácil. Você enxerga o seu propósito dentro da sua profissão e aí você entende sobre o que você quer transmitir e aí fica muito mais fácil para você fazer as suas publicações. E às vezes não é só pegar um vídeo, eu tenho vergonha de postar vídeo. Tem muita gente que tem, né? E vergonha não paga boleto de ninguém. Mas no início não tem problema. A gente tem vergonha, vai com vergonha mesmo. Não precisa mostrar o rosto, mas é o que eu falo. Às vezes você realizou um procedimento numa cliente e aí você tira uma foto, às vezes do cenário ou de qualquer outra coisa, até mesmo de um café aqui, e você coloca sobre aquilo que aconteceu no momento. E aquilo ali vai gerar conexão com o público certo. É assim que a gente se posiciona aos poucos dentro do digital, né? Concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão de se posicionar muito bem tem muita coisa a ver com quem você está falando. Você tem que saber exatamente quem você está falando, né? Você tem que pensar muito bem, ó, eu quero atingir esse público. Exatamente isso, que é o que eu falo. Com quem você quer conversar? Qual é o público que você quer atingir? Se você tem a definição do seu público-alvo, todas as outras coisas que você vai trabalhar por trás vai ser voltada para isso. Sim. E aí não vai ficar disperso. É muito mais fácil de você conversar com aquela pessoa. E aí tem gente que fala assim, mas eu tô perdendo a visualização. É normal. Porque tem gente que não tá interessada com aquele assunto. E tem gente que tá. Então, é a hora que você consegue se conectar com aquela pessoa certa. Eu falo muito assim para os nossos clientes aqui que querem, né, se posicionar na rede social. Eu falo, gente, deixa eu ver seus vídeos. Aí eu vejo o vídeo da pessoa, ela tá falando com todo mundo. Com todo mundo. E aí Exatamente. eu falo, gente... Se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Exato. Você não fala com ninguém. Você tem que falar com o seu público, e principalmente no modo de você falar, você tem que, como se você estivesse falando diretamente para a pessoa. Diretamente para a pessoa. Exato. Para você, primeiro você entende a dor do seu público e aí você traz a solução para ele. Você traz isso em forma de publicações. Aos poucos eles vão se conectando com a gente até que eles pegam a confiança e aí eles começam a comprar da gente. Então é sobre o saber se posicionar. Isso aí faz a gente vender. Você vai falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Então, tem que saber ter essa definição daquele público que você deseja atingir, né? Para você ter o retorno através daquilo que você está fazendo. Senão, fica em vão. E aí a gente pensa assim, mas Marcelo, eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, vocês têm que começar. Vocês têm que ir vendo o seu público, vai colocando os seus conteúdos. Mas um dos maiores problemas é esse. É assim, tá certo, eu entendo. Tem muita gente que não sabe. E é normal. E faz parte também, porque senão não existiriam outras pessoas que sabem para poder ensinar, né? Só que essas pessoas, se elas enxergou que ela não sabe fazer determinada coisa, igual uma gestão financeira, por exemplo, e que a gente precisa, ajuda, né? Precisa ter de base, precisa entender que tem que investir em conhecimentos para poder colocar isso dentro do negócio, porque isso é importante. Eu estava conversando com o Rafael ali, antes de entrar aqui, sobre isso, sobre a questão de fotos, né? Que hoje em dia a gente vê muito, tem muitas profissionais hoje se posicionando no mercado com o ensaio empresarial, que antes as pessoas não valorizavam. E eu falo, isso não é um gasto, é um investimento. Sim. É um investimento. Sim. Porque da forma como você se apresenta para o seu público, é a forma como você vai ser vista. Então tem que se preocupar com isso também. Isso é algo que agrega muito valor dentro do nosso negócio. Porque também mudou, né? Assim, hoje as pessoas estão mais nas redes sociais do que em outros tipos de mídias. Isso. Então, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, apropriar dessas ferramentas. Desde um produto até um profissional de serviços como vocês, elas procuram nas redes sociais. Procura qualquer coisa. Procura. Até mesmo numa coisa muito simples. Algumas pessoas já sabem, não sei se vocês sabem também ou não, mas devem saber, que é a questão das hashtags, né? Que muitas pessoas não utilizam. Eu falo por mim. Se eu quero achar alguma coisa na rede social, eu já vou lá direto e através disso eu consigo achar vários outros profissionais. Porque você fura a bolha, né, da rede, né? Sim. A hashtag é um meio de você furar a bolha. Exatamente. E muitos dos empreendedores não utilizam isso de forma favorável, né? Para conseguir fazer outras pessoas acharem eles nas redes sociais. É que assim, a gente sempre vê assim,
uma rede social. A Ueli é mestre nisso aí, já tá mostrando isso Sim, aqui. aham. Mas assim, a rede social, ela te prende no que você gosta de ver. O E que você- simplesmente isso. O algoritmo, ele entende as coisas que você busca e das pessoas que você busca. Sim. Hoje até acho que até mais de perfis que você busca. Que você busca e que ele você, vai. que Uhum. você gasta aquele tempo ali, ou parando, ou Isso, que é tudo pra ver, no visual, né? sim, Então, ele vai te entregando te entregando aquele dessa conteúdo forma. que ele sabe que vai te manter mais E é tempo ali. isso mesmo. E aí, a rede social, ela acaba sendo a nossa vitrine, né? Só que também te limita, né? Porque se você não sabe usar a ferramenta, ela te limita. Ela te limita, exatamente. Então, por isso que é importante a gente entender também um pouco sobre isso. Uhum. E você vê, o nosso perfil, ele é a nossa vitrine, né? A vitrine do nosso trabalho e daquilo que a gente deseja que as pessoas enxerguem a gente. Então, tudo faz sentido ali. A biografia da gente, ela faz muito sentido. O que você coloca ali na sua biografia, ela vai determinar o que está ali. Então, ela tem que ter uma ligação entre a biografia, entre os destaques, entre o feed e entre o que você publica nos seus stories. Ele tem que conversar tudo que Sim. tá ali. Porque às vezes você coloca uma coisa ali e você não coloca nada que vai te trazer um retorno. Você dificulta o seu cliente chegar até você. Então, você coloca as coisas que são importantes ali na sua biografia, que vai ligar com o que está no seu feed, e os destaques, ele serve para ficar as coisas mais aleatórias. A gente não precisa colocar tudo no feed. O feed, ele precisa ser mais harmônico, para que cause um desejo maior no nosso público, né? Naquela pessoa que está ali buscando por fazer algum procedimento ou para comprar algum serviço ou produto nosso. E aí o destaque ele vai nos trazendo uma visibilidade maior de prender, né, as pessoas para assistir ali. Você vê uma coisa bem simples que é o feedback. É muito importante a gente colocar sobre feedback no destaque. Quando você trabalha com algum produto ou serviço, até mesmo para quem vende coisa em rede social, tem loja de, sei lá, de qualquer produto, mas que vende, o feedback ele é muito importante, porque aí você consegue entender que tem outras pessoas, que aquilo ali é real mesmo, que tem outras pessoas que já compraram e que elas gostaram, né? Se você consegue ouvir o que outras pessoas falam daquela marca, daquele Sim, negócio. a validação social, né? Então, também. é importante. E na maioria das vezes você não vê isso exposto ali. Sim. Então, tem que ser usado de forma estratégica para que isso faça o público identificar você como um profissional de verdade, como uma loja que tem credibilidade, né? Que a gente quer comprar uma coisa na rede social, um exemplo de alguma coisa que é fora daqui do estado. Se não tem algo ali, ou a primeira coisa que a gente olha é os comentários, né? Para ver se realmente, se não é um golpe ou alguma outra coisa no sentido. E aí, se você tem isso, que te traz uma confiança maior, é mais fácil do cliente se conectar com você para comprar de você ali. E você acha também, assim, até por essa questão que você acabou de citar, de às vezes a pessoa vê um produto, ela se interessa ali pela rede social, só que ela fica com medo de consumir ou de ir até esse profissional, porque... Você acha que isso é muito do posicionamento que ela passou ali? Muito. Porque assim, tem gente que às vezes ela quer vender, né? Quer vender, e às vezes até fala, eu faço um trabalho bem, mas eu não consigo ter tanto retorno, tal. Então, tudo depende daquilo que você transmite. Antes, eu publicava muitas coisas aleatórias dentro da minha rede social. E hoje, eu falo isso muito dentro das minhas mentorias também. Tudo tem que ser estratégico. Você tem que pensar tudo que você vai publicar. Tudo. Não quando você trabalha para a construção de um nome, de uma marca, você tem que pensar no que você vai postar. Porque é o que as pessoas vão falar de você. Então, você tem que ter ciência, tem que ter a noção daquilo que você está compartilhando. E aí, se você trabalha com um procedimento, que é no caso de micropigmentação, é algo que é de uma responsabilidade muito grande. E se você não consegue transmitir isso de forma que a pessoa vai enxergar você como profissional, é difícil ela comprar de você. Mas aí, ao mesmo tempo, ela não compra de você desde o primeiro momento, que ela pode entrar ali na rede social, gostar do seu trabalho e tudo, mas ela vai começar a te seguir para acompanhar, para ver se realmente é isso. E aí, se você vem e mostra um posicionamento que você entende sobre o seu negócio, como que a pessoa não vai comprar de você? Né? Sim, e que você consiga também, eu acho que demonstrar e gerar confiança para a pessoa ali. E isso gera a confiança, a Isso. conexão. A conexão, e isso. traz a credibilidade. Exatamente. Através disso. Tudo através daquilo que a gente está compartilhando, né? Sim, eu vejo muito. E a gente tem aqui alguns
A gente cuida de programas de TV também, né? A gente tem hoje 2 programas de TV, tá indo pro 3º e pro 4º já. Que bacana, parabéns. E a gente tá evoluindo para essa área, assim. E uma das coisas que a gente tem se destacado, até com um programa que está se destacando nacionalmente no YouTube, é talvez contar histórias de uma maneira um pouco mais próxima, sabe? Sim, porque é o que gera conexão, né? É o que gera conexão. Que muitas das vezes as pessoas elas têm vergonha de contar a sua história, mas é a sua história que vai fazer as pessoas enxergar você de fato como você é hoje. Porque senão fica muito, muito simples, né? Chegar aqui e falar assim, ai, nossa, hoje você tem isso, isso e aquilo. Mas primeiro você precisa entender de onde eu saí. Né, da condição, que é o que eu falo hoje. Eu iniciei na micropigmentação cobrando R$150 e eu vivia de promoção. Hoje eu não trabalho mais com promoção. Aí você fala, cobra R$1.200. Mas ó, eu percorri um caminho muito longo e eu precisei adquirir muitos conhecimentos para eu conseguir chegar nessa base de valor. Então não é simples, mas depende da gente, depende do nosso foco, da nossa dedicação. Por várias vezes eu deixei final de semana de sair com os amigos, de curtir um momento com a família, para estudar, para entender sobre o meu negócio. E hoje eu consigo colher esses frutos, que é tendo o meu planejamento de trabalho mais flexível, para eu conseguir fazer todas as outras coisas que também são importantes para mim. Então, é isso. Mas é assim, de novo, você falou um negócio que assim, a gente fala bastante também com os clientes, normalmente os clientes a gente também dá uma consultoria de marketing para eles, assim, gente, não faz promoção. Não, Só que eles não entendem isso, sabe? Não adianta, olha, esse negócio de fazer promoção, de botar... É você desvalorizando o seu trabalho. Eu falei isso mês retrasado, eu acho. Eu falei assim, gente, eu trabalhei muito com promoção na minha vida. E aí, quando você trabalha com promoção, você acaba acostumando o seu cliente ali. Ele vai esperar sempre a promoção. Sempre. O Hélio vai fazer promoção. Quando e assim, que ela vai lançar a próxima? E sabe como que é as mensagens? E isso aí, quem está assistindo vai promoção? dizer. Quando que vai ter a próxima promoção? Eu queria fazer tal procedimento. Quando que vai ter promoção? Então, é assim, se você trabalha sempre com promoção, automaticamente você está desvalorizando o seu trabalho. Porque você está colocando o preço, né? A promoção em si, ela é associada ao preço baixo. Ela é associada. Sim. Então, é o que eu falo para as pessoas. Você quer fazer algo que... Não usa o termo promoção. Usa uma ação de, sei lá, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Usa alguma ação ali de... Premia o seu cliente. Isso. Que já outro é termo, seu cliente. Outro termo. Usa outro termo, menos promoção. Porque é a promoção. E é a mesma coisa do agende seu horário. Fica lá, agende seu horário. Só mostra o desespero para você, que você tá ali atrás de cliente. Sim. Agende. Não, mostre solução para o seu público. Traga resultados para ele, que eles vão procurar você sem você querer vender. Você tá ali mostrando o que você faz de forma mais clara possível. E aí, a pessoa ela vai se identificar com você e ela vai comprar de você automaticamente. E aí, se você posta lá, agende seu horário, a pessoa ela já está entendendo que você está ali desesperado atrás de cliente. Então, não é uma estratégia boa para ser utilizada para ter retorno de clientes. Então, são coisinhas mínimas, pequenas, que precisam ser pensadas antes de ser publicadas. Sim, né? E tudo isso é pela falta do planejamento. Porque, assim, se você tem um planejamento, você sabe que vai demorar tanto tempo para você conseguir aquele resultado. Exatamente. Que é a mesma coisa que eu falo do plano de faturamento diário. Um exemplo, um procedimento. Se dentro do meu faturamento ali, um exemplo, eu quero faturar 50 mil por mês. Eu vou trabalhar toda a base de cálculo. Por isso que os cálculos eles são importantes para dentro do nosso negócio. Até mesmo para a gente saber precificar e saber vender o nosso trabalho e montar aquele planejamento de trabalho, um plano de trabalho ali, né? E aí, se eu coloco lá uma base que, tudo bem, para eu atingir esse faturamento, eu preciso faturar R$1.000 por dia. Um exemplo. E aí, se o meu procedimento custa R$1.200, eu vou ficar trabalhando desesperada? Se eu quero faturar 50 mil, eu já vou montar todo o meu planejamento. É que nem eu faço hoje. Monto todo o meu planejamento de curso, meu planejamento de procedimento. Antes eu atendia durante toda a semana. Hoje eu faço 2 atendimentos por semana e os outros 2 dias eu ministro o curso e o outro dia de folga. E final de semana eu não trabalho. E antes eu trabalhava sábado até de noite.
Até tarde, o dia inteiro. Então, assim, quando a gente traz essa organização e o planejamento, você consegue ter noção de tudo que você vai fazer para executar ali, de algo que vai te trazer um retorno não só financeiro, mas um retorno de tempo de qualidade, para você fazer as outras coisas que é importante também, que é principalmente cuidar da gente. Eu não tinha tempo para ir no médico, porque eu pensava só em trabalhar, trabalhava o dia inteiro. Queria atender. Hoje não. Hoje o meu planejamento dos meus cuidados pessoais, tanto para as coisas que são importantes para mim, porque assim, se a gente não está bem com a gente não consegue desenvolver mais nada. Ele é posto ali dentro do meu plano de ação, tanto para trabalho quanto para minha vida pessoal também. Então é importante a gente aprender a se organizar para isso, porque a gente consegue ter mais flexibilidade para ter as outras coisas. Cara, muito legal. E o L, assim, pra gente finalizar, eu sempre faço isso com alguns empreendedores, tenta enxergar o L antes dessa virada de chave. Se você pudesse voltar no tempo, estar de frente com ela, o que você diria para ela, assim? O que você falaria para aquela L que está querendo empreender? Para que ela procure um mentor. Hoje eu consigo enxergar isso, não só porque eu dou mentoria, mas isso abre muitas portas para a gente, faz a gente enxergar muitas possibilidades. Acelera o processo. Demais. Né? Você evita vários erros diante do conhecimento do outro. Então, é muito mais fácil quando você tem alguém para te orientar sobre o que precisa ser feito para você conseguir chegar no seu objetivo. E aí você não se sente perdido. Então, isso é muito importante. Se eu tivesse alguém, como eu faço com as minhas mentoradas hoje, se eu tivesse alguém lá atrás, eu não teria ficado 10 anos dentro de uma profissão onde eu trabalhava desesperadamente para não faturar o que eu faturo hoje, trabalhando pouco e tendo qualidade de vida. Então, é importante, mas eu precisei adquirir conhecimento, errar muito, quebrar muito a cabeça para isso. E é o que eu transmito hoje para as minhas mentoradas, para as minhas, até mesmo para a aluna de micropigmentação, que eu dou essa base de cálculos que elas precisam ter para ter uma noção daquilo que ela quer para o futuro dela. Porque se a gente não tem essa base do que a gente deseja para o nosso futuro, a gente vai trabalhando em vão. Muito bom. Legal. Well, obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer enorme a gente ter você aqui no Zoom Talk, né, Everton? Com certeza. Aprendemos muito, né? Foi um bate-papo bem legal. Não, se deixar, eu gosto de falar, porque eu gosto de falar demais, né? Quem está entrevistando sou eu. Eu gosto de falar. Não é o que eu falo. Quando quando eu estou ministrando o curso e eu começo a falar, eu fico lá várias horas falando, né? Então, eu tenho um tempo de programação para estar falando. Mas é porque quando a gente entende sobre aquilo que a gente está fazendo, principalmente a gente tem as vivências e experiência do que a gente já passou, a gente fala isso, porque vai, né? Se você vai falar da sua área de atuação, eu vou sentar aqui e você vai ficar 5 horas falando para mim, porque você entende sobre aquilo que você está transmitindo. Então, fica mais fácil para a gente. Natural, né? É natural isso, vai saindo. Mas aqui é perfeito, porque a gente gosta de escutar as histórias. Com certeza. E adquirir um pouquinho do conhecimento de cada um, né? Isso é importante. É o que eu falo. Isso é importante até mesmo para quem ministra curso, porque a gente que ministra curso, a gente tem que estudar para a gente entender mais sobre a nossa profissão. E aí, quem está aprendendo está ali para poder adquirir novos conhecimentos. Então, é uma mão de via dupla. É bom para as duas partes, né? Então, é sempre interessante. É bom para vocês, né? Que a gente tá tendo essa troca de conhecimentos que vocês bom já... Bom para o público em casa. Exatamente. Principalmente para o público que está podendo ter a oportunidade de ouvir histórias através do que vocês estão transmitindo aqui, trazendo para eles história de pessoas de ramos totalmente diferentes um dos outros, mas que pode se conectar com a história de quem está ali, do outro lado. Exatamente. Muito obrigado mesmo Eu por que você agradeço. ter vindo aqui. Queria deixar agora mais um tempinho para você que quiser fazer as suas considerações, né? Quiser falar com o seu público também, para você dar um alô. Exato. Né? Fica bem à vontade, se quiser olhar para aquela câmera. Que foi o que eu falei, né? Assim, essa base que a gente precisa ter é o que faz a gente crescer profissionalmente. Então, se você deseja ter um sucesso dentro da sua carreira, você precisa entender aonde você quer chegar. E aí, se você entende onde você quer chegar, você vai criar um plano de metas para você
chegar no seu objetivo final. E aí você vai trabalhando com as ações em cima daquilo. Então, é preciso criar esse plano para você montar uma ação e chegar no seu objetivo final. Se você não tem o norte da direção de onde você quer ir, você vai ficar no mesmo lugar sempre. Então, crie uma base ali. Às vezes até pode se espelhar em outras pessoas, né? Eu queria ser uma profissional de valor igual tal profissional queria. Então, pode se inspirar em outras pessoas até você chegar no nível de falar assim, nossa, eu cresci muito, evolui muito. Então, é isso que faz a gente crescer. Isso que faz a gente evoluir dentro da nossa profissão. E é muito bom ter pessoas como você aqui participando desse podcast que mostra para o nosso público, né? Que é possível. É possível. E é em qualquer área. É possível em qualquer área. Desde que a gente tenha conhecimento sobre o que a gente faz e a gente saiba se posicionar na rede social. Que a valorização ela só vem através disso. Não adianta você ter o conhecimento e você não souber se posicionar em cima dele. Que aí você vai ser apenas mais uma, né? Então, se você souber se posicionar e tiver o conhecimento, você pode ter certeza que você vai conseguir ter o retorno através daquilo que você faz. Muito bom. Obrigado de novo, Everton. Obrigado, Everton, por ser uma companhia aqui, né? Obrigado. Você fez uma pergunta Não, eu fiz dois. Fez dois. Duas perguntas. Três. Três. Fez três. Brincadeira. A gente, né? eu amo brincar com o Everton porque a gente se diverte aqui também, viu? Assim, Bacana. Tem que ser leve, né? É um podcast, mas a gente mais aprende, né, Everton? E brinca, né? E brinca, mas outras coisas. E é isso que conecta. É o natural, né? Com certeza. É o que conecta. E obrigado você aí de casa que nos acompanhou até aqui, né, Everton? Não pode esquecer de se inscrever no nosso canal. É verdade, hein? pessoal. Tem que se inscrever, hein? Comentar, compartilhar, né? E se você que está assistindo quer ser um apoiador aqui do Zoom Talk, olha, entre em contato aqui na descrição. Everton. Exatamente, comigo, área comercial aqui. E aí a gente vai ser um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Até mais.